O anime começa com um garoto falando que se tem uma coisa que ele gosta é comédia romântica. Principalmente aquela entre amigos de infância. O problema é que tudo aquilo é uma farsa. Algo assim nunca vai acontecer com ele. A bonitinha, coradinha e pequenininha esquece. A ruiva querendo ser sua esposa nunca vai acontecer. A fofinha, mas com mente suja, essa daí pode até ser mais fácil, mas não vai acontecer com você não, meu garoto. Nosso garoto recebeu uma missão. Procurar alguém que ele realmente ama. A cena muda pro quarto dele, espirrando de manhã cedo. Tava fazendo maior frio. Mas, de repente, uma garota fortíssima se grudou nele. Obviamente que ele ficou assustado. O que é que essa maluca tá fazendo aqui? De repente, ele caiu em cima dela e sentiu as frutas. Mas ele pensa que quase sempre tava assim. O maldito tá me querendo fazer inveja. A partir daquele momento, eles vão partir pra cena romântica de um anime de romance. Ih, sacana. Eu pensei que ele ia beijar mesmo, mas ele apertou a boquinha dela, coitada. O nome dessa beldade aí é Minamu Shio, enquanto do nosso garoto é Eiyu. A coitada ficou assustada, perguntando o que esse safado tava querendo fazer com ela, lazarento. Mas ali é o quarto dele e ela responde que a culpa é dele de não ter trancado a fechadura da porta. Tá bom então. Ele mandou ela ir embora, mas por algum motivo essa louca tá querendo sair pela janela. Mas de repente o vento soprou e acabou mostrando a caçola de velho que ela usa. A coitada ficou toda envergonhada. É dito que eles estão juntos desde molecote, pequeno ainda, quando mamava. Então, pra ele começar a ver a Shio como uma garota normal depois de tanto tempo é basicamente impossível. Mas só de lembrar daquela cena, ele ficou todo empolgadinho. Ele ia saindo quando de repente ela apareceu agarrando no bracinho dele com essa fruta e ainda ficou mexendo. Essa garota aqui tá na maldade. Olha só a cara que ela tá fazendo. Essa daí é a vida difícil que nosso garoto tem que levar. Então troca comigo aí, seu maldito. Eles estavam indo pro colégio grudadinhos, mas o miserável tá pensando coisa errada. Se ela descobrir, ele tá ferrado. Mas por algum motivo, ela tá toda coradinha se perguntando por que diabos ele não tá ficando nervoso. Parece até que ele não tá sentindo o mangostim. Começou a puxar o braço dele, mas nosso garoto é Shed. Ele fala que ela tava atrapalhando a caminhada dele. Coitada, ficou de cara no chão. Ela tava fazendo de tudo pra deixar ele em tentação, mas não tava conseguindo. Acordou cedinho, arrumou o cabelo e testou até a brisa do vento pra ver o momento certo dele ver a caçola dela. Mas não importa o que aconteça, ela vai conquistar o coração do nosso garoto. De repente, ela tropeçou e puxou nosso garoto, que caiu em cima dos melões macios que ela possui. A garota esperta leu isso no mangá de romance do nosso menino. Ela deu um gritinho e perguntou onde é que ele tava colocando a mão. O Eiyu levantou, deu uma apertadinha ali que não pode faltar pra testar e disse que não tava pegando em nada. E mandou essa louca olhar pra onde é que ela anda. A Shio ficou de boca aberta, não deu certo não. Mas óbvio que nosso garoto ficou extremamente nervoso. Ele tem que ficar firme e forte. Mas ela ainda não desistiu. Usou a arma secreta, carinha fofinha. Ela disse ter torcido o tornozelinho, coitadinha, tão bonitinha. Uai, ele deu uma olhada e não tinha nada de errado aqui não. E que posição é essa? Mas ela se pergunta do porquê diabos ele tava andando com um kit de primeiros socorros. Nosso garoto responde que é porque ela sempre foi assim, desajeitada, tropeça em tudo. A coitada ficou toda coradinha e ele sabe bem mexer no coração dela. Ele tava indo embora quando de repente ela acabou pegando na mão dele. A coitada ficou nervosa e fala que não é como se ela não tivesse conseguido andar nem nada do tipo. É meio que ele vai demorar muito e então ela vai ter que arrastar ele e tal. E fala que o tornozelinho dela ainda tá doendo. Olha essa coxa. Sendo assim, ele não tem outra escolha a não se aceitar, né? Que escolha difícil. Mas ele pensa que são amigos de infância e não importa o quão próximos eles fiquem de um romance, ele simplesmente não pode atravessar essa barreira. De repente, eles chegaram na rua principal que tava lotada de gente. E se eles continuarem andando de mão dadas, todo mundo vai pensar coisa errada. Nosso garoto ficou nervoso demais e essa louca ainda entrelaçou os dedos na mão dele. Parece que ela não sabe onde é que isso tudo vai levar. Mas de repente eles ficaram assustados. Uma garota chamada Akira tava olhando eles dois de mão dadas. Eles tentaram falar que era um engano, mas ela responde que não consegue acreditar. Pediu até pra tirar uma foto, foi pegar o celular, mas tava com a mão tremendo porque o Eiyu tentou ajudar, mas ela mandou ele não chegar perto. E é bom que ele não esteja rastejando pra Shio. Ih, rapaz, é ciúmes. Ainda chamou ele de macaco safado. Que é isso, dona menina? Macaco? Ela tava indo embora, mas nosso garoto tentou impedir e acabou pegando o que não tem, porque a menina é uma tauba. A mulher ficou boladona e sentou a bolsa na cara do maldito pervertido. Toma aí, otário. A Shio, coitada, teve que falar que aquilo tudo foi mal entendido. Ela só tava ajudando ele a andar mais rápido. E nosso garoto responde que é isso mesmo, foi tudo culpa dela. A Akira acreditou e foram embora, mas os dois ficaram nervosos.
juntos. A Shio pensa que ela era a única que havia ficado com vergonha, enquanto o Eio pensa que ela não quis dizer nada com aquilo. Se ele tivesse continuado de mão dadas com ela, ele tava ferrado. É óbvio que ele nunca vai viver em uma comédia romântica com sua amiga de infância. A Kari, coitada, caiu de joelhos na rua. Ela pensou que sua amiga de infância havia deixado ela pra trás. Olhou uma fotinha ali com o nosso garoto se perguntando o que ela deve fazer. Desse jeito, aqueles dois vão acabar ficando juntos. Ela tem que parar de ficar sentando a mão na cara dele e chamando ele de macaco safado. Mas ele é um macaco safado mesmo. Só de lembrar dele pegando no cachinho de uva que ela tem, ela ficou toda coradinha. A coitada tava se perguntando se ele fez aquilo pra fazer uma comparação. Mas se for pra comparar com o da Shio, não tem graça não. Mas isso não vai ficar desse jeito não, ela vai fazer ele assumir a responsabilidade de que, menina? Enquanto a Shio tava pensando que da próxima vez vai fazer ele ficar todo exercitado, se é que você me entende. Enquanto esse trouxa tá querendo esconder esse sentimento porque são amigos de infância. Tempo depois, a Kari tava falando que isso era nojento. Ele comprou o mesmo suco que ela. Eu acho que você já percebeu que esses dois aí não se dão nada bem e começaram a brigar de novo. A Shio teve que intervir ali, senão o negócio aqui ia ficar feio. Mas alguém chamou ela pra falar sobre o comitê, então ela teve que sair. A Akira fala que se um certo alguém abaixasse a bola, ela até poderia aceitar a amizade dele. Enquanto ele responde que alguém ali poderia ser mais simpática, né? Obviamente que por dentro ele tava se perguntando por que tava falando daquele jeito com ela. No passado eles sempre foram grudados, mas hoje em dia ela sequer considera ele seu amigo. Agora eles estavam no mesmo colégio do ensino médio e as coisas não podem continuar assim não. Ele tentou devolver o suco que ela acabou trocando, mas a menina é irritante e fala gritando. Alguém poderia sentar a mão na cara dela, mas por dentro ela tava se achando uma idiota. É o que você é, uma idiota. Ela queria que ele notasse quando ela se veste bem. Até compra o mesmo suco que ele só pra arrumar assunto. Desculpe, você não é idiota mais não. Mas talvez não tenha problema ser um pouco mais amigável com ele. Ela iria abrir o suco, mas o Eio abriu no mesmo momento que ela e ela simplesmente ficou irritada assim do nada. Ele tentou avisar que aquele dali era o suco dele, mas ela foi lá e meteu os lábios gigantescos e ficou toda coradinha. Essa foi a primeira vez que ela deu um beijo indireto, tava até saindo fumaça da cabeça. Mas pra não ficar pra baixo, ela fala que aquela dali não foi a primeira vez dela não que deu um beijo indireto. Ou o que? Ele pensa que ela tá no primário? Ainda pergunta se por acaso ele é virgem. Que é isso, menina? Tá falando de signo? Isso é coisa de pagão. Na hora ele ficou assustado. Como assim essa menina tá metendo louco? Mas pergunta se ela já tem experiência com essas coisas. Obviamente que ela responde que sim. Pra ela isso daí é mamão com açúcar. Do nada o Eio grita que pra ele também é facinho. A coitada tava quase chorando. Como assim? Ele já beijou alguém? Sendo assim, ela mandou ele provar que agora é com ela. A cena corta pro corredor. Os dois estavam se tremendo mais do que cana verde no verão. Mas ela mandou ele adiantar o passo antes que alguém apareça e atrapalhe tudo. Mas a coitada parece até uma britadeira de tanto tremelique. Sendo assim, ele pegou no ombrinho dela e na hora do vamos ver, ele deu pra trás. Obviamente que ele revela que era mentira e ele nunca fez isso não. Então, se ela quiser, pode rir da cara dele, ele não liga. Mas de repente, a expressão dela mudou completamente. Ela ficou toda eufórica. Aquela dali era a primeira vez do nosso garoto. Pegou no rostinho dele, deu uma levantadinha na perninha e foi pro beijo, mas na hora a desgraça da Shio apareceu. Eu pensei que ela fosse meter a mão na cara dele, mas ela tirou um cabelinho que tava ali. A Akira tentou dar um passo pra trás, mas acabou tropeçando na vassoura e caiu de bunda no chão. Que é isso aqui? É uma fralda? Nosso garoto começou a rir da cara dela, falando que ela não mudou nadinha. De repente, levou um soco na barriga pra largar de ser otário. Enquanto a Shio tava pensando que aqueles dois quase iriam se beijar se ela não tivesse aparecido. Ela não pode se descuidar, senão essa amiga fura olho aí e vai roubar seu macho. Tempo depois, os amigos do Yu tava falando que ele tem muita sorte de ter aquelas duas beldades como amiga de infância. Mas ele responde que nunca viu aquelas duas como pessoas do sexo oposto. Como assim, meu filho? Tu é gay? Ainda falou isso no momento que a Shio havia entrado na sala de aula. Ela ficou meio tristinha, coitada, mas desentender. Afinal, eles sempre foram juntos e pulou nos braços dele. Mas ele mandou ela soltar logo, pois estava maciando a carne dele com outra carne aqui muito mais macia. Mas ela responde que não tem problema não. Afinal, eles são amigos de infância. Aliás, ela pediu pra copiar a lição de casa dele, mas por algum motivo ela sentou no colinho dele. Como assim? Isso nunca me aconteceu. Ainda essa louca ficou mexendo no quadril e na hora sentiu a dor de sair do inventário. Mas ela responde que tava tudo bem se fosse nosso garoto. Como assim, maldito? Afinal, eles fazem aquilo desde a infância. Mas ela pensa que só fez aquilo porque ele havia dito que não vê ela como uma garota. Mas nunca imaginou que ele fosse ficar exercitado por sentar no colinho dele. Mas ela ficou feliz com isso e começou a atacar ele com mexidas pra deixar ele
todo derretido. Aguenta aí, protinha. De repente, aquela louca apareceu e decidiu sentar no colinho dele também pra fazer a lição. Como assim? E o pior é que as duas aqui parecem uma brincadeira e não param quietas. Desse jeito ele não vai aguentar. De repente, ele gritou e afastou as duas, mas tocou onde não deveria. Ele só toca onde não deve. Levantou e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Mas da próxima vez, a Shio não vai deixar ele escapar. Enquanto a louca ainda consegue sentir o toque dele no quadril. Tá bom. E o episódio começa com o nosso garoto correndo e falando que adora comédia romântica entre amigos de infância. Mas, obviamente, ele sabe que isso daí é uma completa ficção e nunca vai acontecer com ele. Ele entrou no ônibus, mas estava lotado. E olha que é final de semana, mas estava muito cheio. De repente, uma linda garota acabou esbarrando nele. Ele pediu desculpas, mas sabe que essa daí é uma pessoa que ele deve evitar a todo custo. Mas o coração dele estava batendo muito forte. De repente, ela se virou e era a gracinha da Shio. Ela pergunta pra onde é que ele estava indo. Ele responde que até a padaria. Óbvio que ela fala que isso daí é uma grandiosa coincidência. Afinal, ela também estava indo pra lá. Mas nosso garoto estava mesmo era impressionado com a beleza dessa mulher. Ele não imaginou que ela sempre foi madura desse jeito. Agora madura como? Eu não sei. De repente, o ônibus deu uma freada muito estranha e ela acabou tropeçando. Óbvio que nosso garoto segurou ela, mas de um jeito bastante peculiar. E lógico que ela não perdeu a chance de se agarrar nele com suas melancias. Desse jeito aí vai matar o menino. Pegou na cintura e apertou. Isso daí é basicamente um abraço. O Eio tava lutando pra se manter firme e não pensar em nada muito esquisito. Mas o coitado tava lutando pra sobreviver e respirando rápido demais e ela percebeu. Chegou na orelhinha dele e perguntou se havia acontecido alguma coisa. Na hora o moleque entrou em choque, mas ele responde que não é nada não. E ela começou a provocar ele perguntando se tava enjoadinho. Afinal, ele sempre ficava enjoado dentro de veículos. Vem cá, ninguém escuta essa pouca vergonha não dentro do ônibus cheio de gente assim. De repente, ela se jogou e falou que vai fazer aquilo pra ele. Fazer o quê, dona menina? Uai, ela começou a fazer carinho na orelhinha dele e o moleque tava quase tendo um treco. Toda vermelhinha, ela pergunta se ele não tava gostando daquilo. E é óbvio que ele tá adorando esse safado, mas se aquilo continuar, ela vai perceber que o coração dele tava quase saindo pela boca. De repente, o miserável se jogou nos braços dela e a coitada ficou surpresa. Toda vermelhinha, ela pergunta o que esse trouxa tava fazendo. O miserável responde que tava cansado e vai contar com ela até a padaria. Esse daí sabe aproveitar a chance que a vida dá. Mas só depois ele percebeu que desse jeito ela vai acabar sentindo os batimentos do seu coração. Mas aí já era muito tarde, ela percebeu e não conseguiu disfarçar. Só que ele também percebeu que havia alguma coisa de errado e decidiu descer ali mesmo. Mas ela fala que ali não era o ponto da padaria, então por que ele desceu? Ele responde que sabe disso, mas diz que ela esconde demais os seus sentimentos. Na hora ela ficou assustada, será que ele descobriu tudo? Ele foi ali, pegou uma coquinha e disse que sabe que foi ela que ficou enjoada. Esse maldito aqui não consegue ler o clima. Ela agradeceu, mas né, esse trouxa aí não percebe porcaria nenhuma. Como ela havia pensado, o amigo de infância não é como uma comédia romântica. Mas um dia, com certeza, eles irão ficar juntinhos e se jogou no braço dele e disse que tava muito melhor. O coitado tava se tremendo todo, se perguntando o que diabos estava acontecendo ali. Então, no dia seguinte, lá no colégio, no meio do intervalo, eles estavam brincando de jogo de palavras, mas a Akira não tava gostando nada daquilo. Afinal, eles estavam no meio do ensino médio, isso daí é brincadeira de criança. A Shio responde que tava entediado e começou a chover e não tem como andar no lado de fora, né? De repente, o Eio falou o nome da Shio e ela ficou extremamente feliz. Mas era só a brincadeira do joguinho de palavras. Mas quem não gostou nada disso foi a Kari, que tava morrendo de inveja e fez de tudo pra ele falar o nome dela também, mas esse trouxa não falava nunca. Mas a Shio aproveitou a oportunidade dela e falou o nome dele. A coitada da Akira quase explodiu. Esses dois aí estavam se paquerando pelo nome um do outro. Então, conversa vai, conversa vem. E a Akira teve a oportunidade de falar o nome dele, mas a menina ficou muito envergonhada e disse que não era o que ele tava pensando, não. Ela disse Yu de herói, ou ele pensou que ela tava falando dele, esse idiota. Mas ela acabou repetindo a mesma palavra que a Shio, então ela perdeu o jogo. Ou seja, agora ela vai ter que levar um peteleco no braço, mas a Shio é quem tava querendo receber, gente esquisita. Tempo depois, indo pra casa, a chuva havia voltado. Nosso garoto foi até um templo e viu a Akira tirando sua meia calça porque tava molhada. Mas na hora que ela viu o Eiju, acabou escorregando e caiu de cara no chão. Ainda chamou ele de macaco safado. Calma lá, menina, foi você que caiu e mostrou aí o que não devia? Tempo depois, ela tava lá sozinha, esperando a chuva passar e se perguntando por que ela sempre reage daquela forma. Mas é
óbvio que o Whale não foi pra casa, voltou lá pra buscar ela, né? Mas ela não tava querendo aceitar não a ajuda desse macaco safado. Todavia, como ele tava insistindo bastante e em momento algum ele insistiu, ela resolveu aceitar. Enquanto isso, a Shio tava animadinha. Hoje tem promoção de docinho na padaria, então ela foi lá correndo comprar. Mas não percebeu que logo atrás dela tava nosso garoto, juntinho da Akira, bem apertadinho, compartilhando o mesmo guarda-chuva. Mas o clima entre eles estava um pouco tenso demais. O Whale tava se perguntando quando foi que ela havia se tornado tão adulta assim. De repente, toda nervosinha, ela fala que ele tá andando muito rápido, esse trouxa, e ainda tava levantando um guarda-chuva alto demais. Agora ele tem certeza que essa daí odeia ele do fundo do coração. Na verdade, ele acha que ela nem quer andar ao lado dele porque começou a empurrar o rosto dele pro outro lado. Antigamente ela era muito fofinha, mas agora tá toda chata. Mas na verdade ela tava toda vermelhinha sem saber o que fazer, tava quase entrando em choque. Mas ela se pergunta o que é que esse trouxa aí tava querendo fazer, afinal eles sempre estavam brigando. Mesmo que ele tente ser gentil agora, ela não vai esquecer e não vai perdoar por ele ter visto, né, ela se trocando e a caçola de velho que ela usa. De repente ela viu que o ombrinho dele tava todo molhado e começou a puxar ele pro seu ladinho. Pegou um paninho e mandou ele usar pra se limpar. Ele aceitou, mas começou a limpar foi a roupa dela, esse trouxa. A coitada ficou irritada, ele não faz nada direito. Ela deu o pano pra ele enxugar o ombro dele, não a roupa dela. Parece que ele não passa de um idiota que não consegue ver a sua própria situação. Mas o Whale responde que ela é muito difícil de entender, vai dizer, né? A Akira foi pegar o guarda-chuva, mas acabou pegando na mão dele e os dois ficaram assustados. Ele tenta falar que foi um acidente, ela responde que sim, mas tava toda coradinha. Sem falar que ele notou que hoje ela tava um pouco estranha. A coitada tava segurando o guarda-chuva aqui alto demais e ele mandou abaixar, senão ela vai acabar se molhando. Mas ela mandou ele parar de encher o saco, afinal antigamente ele era muito mais baixo do que ela. E também vai acabar esbarrando na cabecinha dele e o trouxa ficou surpreso, ela tava sendo gentil assim, de repente, aí tem coisa. Do nada passou um carro em alta velocidade e acabou jogando água neles. O Whale passou na frente, mas não adiantou muita coisa não, ela acabou se molhando todinha. Ele pediu desculpas, mas ela, toda fofinha, toda bonitinha, agradeceu o nosso garoto. Na hora ele pensou que agora poderiam voltar a ser amigos como antes. E fala que foi bom eles terem voltado pra casa juntos, mas eu acho que ele não percebeu que a camisa dela tava toda transparente. A coitada começou a pensar que ele fez tudo aquilo de propósito pra ver ela daquele jeito, esse safado, e sentou a mão na cara dele e foi embora deixando ele morto lá no chão, como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, a Shio tava em casa, feliz da vida, com seus docinhos que ela comprou pela metade do preço, deve estar vencido. Mas ela não vai conseguir comer tudo sozinha não, e pensou em ir até a casa do Whale, mas ele ainda não havia chegado. Então foi até a casa da Akira, que tava ali na janela igual uma trouxa. A coitada tava ouvindo música e conversando com seu gatinho de pelúcia e nem ouviu a Shio falar com ela. Ela se deitou e não sabe o que fazer. Ela não consegue agir da mesma forma como antes quando tá perto do nosso garoto. Mesmo hoje ele foi muito gentil com ela e até a protegeu e ela agiu daquela forma. Ela realmente quer, do fundo do seu coração, voltar a ser amiga dele como antes. Mas de repente ela notou que a Shio tava ali ouvindo tudo e deu um berro. Ô minha filha, vamos vestir um short, né? Tempo depois, a Akira tava reclamando. Ela já havia dito várias e várias vezes pra Shio bater na porta. Ela pediu desculpas, mas a janela tava aberta, então ela já foi entrando, sabe como é, né? Todavia, trouxe vários docinhos pra comer. Como ela não tem outra escolha, então decidiu aceitar, vai aumentar o açúcar no sangue. Enquanto comia, a Akira falou sobre aquela foto que ela havia visto no seu celular. É bom ela não entender errado, né? Como se ela gostasse daquele trouxa, não. Ele é sempre grosseiro e não passa de um macaco safado. Além disso, ele é muito gentil às vezes. A Shio ficou confusa, de repente ela começou a fazer uma expressão bastante apaixonada e pergunta se ela realmente não gostava dele. Ela responde que é isso mesmo, odeia aquele trouxa. Mas a Shio havia escutado ela falando que queria ser amiga dele novamente. Toda desconfiada, ela responde que era só como amigo de infância mesmo. Óbvio, se ele quiser, né? Se não quiser também, paciência. A Shio fala que ele é o tipo de cara que não mostra muito aquilo que pensa. Então, se ele fosse gentil, poderia ser amigos novamente. E essa louca aqui começou a imaginar um monte de besteira e soltou um berro falando que isso daí é impossível, isso é nojento. Mas deixando essa conversa
toda de lado, ela mostrou um videozinho que achou recentemente na internet, né? Mas acabou mostrando o histórico de pesquisa, que é bastante estranho. Tá escrito aqui basicamente o seguinte, ó. Amigo de infância, primeiro amor. Amor unilateral entre amigo de infância. Amigo de infância não se abre com você. Aproximação repentina entre amigos de infância. E o primeiro beijo com seu amigo de infância. Essa menina aqui tá maluca, cara. Quando ela percebeu a porrada que fez, tacou o celular na cabeça da Chio, coitada. Não tava merecendo nada disso. Ela foi pegar um negocinho ali pra colocar na testa dela, mas acabou derrubando um monte de álbum de fotos só do nosso garoto, velho. É uma stalker essa menina. E ainda fala que não é o que ela tava pensando, é que esse trouxa vive aparecendo na frente dela quando vai tirar foto. Que respostinha mais meia boca. Mas óbvio que a Chio sabe muito bem que ela gosta do Eio, mas não tem como perguntar, né? No passado elas prometeram ser amigas pra sempre, e quando ficassem adultas não iriam ter segredo entre elas. Então a Chio tomou coragem e perguntou o que ela realmente sente pelo Eio. Que ela responde que aquele trouxa é irritante, todo relaxado e tem expressão de uma pedra. Mesmo se arrumando toda, ela nunca olha pra ele. A coitada quer ser tratada como uma garota, poxa. A Chio ficou empolgada também, e mulher quando se une é só pra falar mal de homem. Ela diz entender, aquele trouxa vive tratando ela como se fosse uma criança. É completamente inaceitável. Ele deu um dinossauro como presente de aniversário pra uma garota de 14 anos. De repente as duas começaram a rir feito louco. Nosso garoto tava ali atrás ouvindo tudo, coitado. Ele resolveu ignorar e ir embora, mas de repente as duas começaram a gritar. Então ele simplesmente foi entrando. E já sabe o que é que aconteceu, né? Ele pegou as duas se trocando porque havia derramado guaraná na roupa. Tomou um supapo na cara e caiu fedendo no chão. Acho que morreu. Se não morreu, não passa muito bem não. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. E se você viu até aqui, deixa o seu supapo aí no like também, para mais vídeos como esse. E se inscreve também se gostar. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.